Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Primeiro Timóteo 3, verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Grande Senhor, que esta palavra que o Senhor já tem falado há tantos milênios possa repercutir na alma de cada filho teu. Pedimos sua orientação para que em tudo o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Parece um título muito corriqueiro, porque tem que ser dito desta forma. A mensagem é a palavra. Bem, então aprendemos com a própria palavra de Deus que é bom, é agradável também que as pessoas tenham o desejo. Episcopado, a pessoa pode ser um bispo, pode ser um pastor. E irmão Brana tem explicado tudo isto. Nós temos tomado as palavras de uma forma mais simples para ajudar, que o bispo sempre é aquele que abre um trabalho, forma uma obra, e logo o pastor é aquele que cuida daquelas ovelhas. O evangelista é aquele que vai atrás do pecador. Este é o papel do evangelista. E o que produz a ovelha, você tem que ver. Tem que ser ovelha para produzir ovelha. Para produzir uva, tem que ser os galhos. Tem hora que espera no tronco, mas são os galhos que assim o faz. E na igreja também é a mesma coisa. Por isso Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Vós, os ramos, os galhos. E quando nós precisamos de ser podados, tira alguma coisa excedente nossa, que há muita coisa excedente, tem que tirar, para que possa produzir mais fruto ainda. Se deixar todo galho ali, vai acabar embaraçando e um atrapalha o outro a produzir. Então, é Deus quem faz isso, é Deus quem poda, é Deus quem corta. Ele tira galhos que não vai produzir. Não produz o que tem que ser produzido, vai atrapalhar. Então, Deus é quem corta. Não sou eu quem corto, não é você quem corta. Não é nem o mau testemunho seu que corta uma pessoa. É Deus. É Deus quem limpa aquele galho para que ele produza mais. Porque se deixar, muitos só vão atrapalhar. Foi isso que Jesus fez no seu ministério. Ele escolheu
Primeiramente 12, depois 70, e depois começou a limpar os galhos. Então tinha tantos galhos que tinha mais de 70. E ele ficou apenas com 11, e ele tinha que trabalhar com aqueles, orientar aqueles que iam tocar a obra para frente. Então, se você deseja o episcopado, deseja ser um pastor, deseja ser um evangelista, para começar, há um desejo, tem que ver se há um dom atrás daquele desejo. Senão não adianta nada você ter o desejo, mas não tem o dom. Então não vai resolver nada. A pessoa precisa ter um dom atrás daquele desejo para que possa então funcionar. Ele vai, faz o trabalho e aquilo progride. Deus faz a obra. E chega um tempo, como nós já aprendemos até no fim das eras, que a pirâmide ela vai afinando. Então, começa com muita gente, depois vai afinando para chegar pouco lá em cima. Porque quando chega na ponta da pirâmide, são poucos, muitos são embaixo. São poucos que chegam no pico da pirâmide. Agora, tudo que está na pirâmide está em nós. A gente fala de pirâmide porque irmão Brana falou, São Pedro falou sobre aquelas virtudes, as 7 virtudes, que está exatamente no crente. E aquilo vai despertando, com o tempo que você vive, vai despertando fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Não é coisa que é colocada, é coisa que se desperta, está dentro de você. Essas coisas estão dentro de você, que é uma pessoa eleita. Amém. Irmão Brana, eu tomei só o finalzinho do parágrafo, pondo-nos ao lado de Jesus, onde ele disse: saiam, preguem, façam tudo o que possam fazer. Juntem-se vocês, tenham reuniões e falem das coisas profundas da palavra e orem. Não venham aqui se reunir a menos que antes tenham uma reunião de oração. Orem em secreto. Entre nos seus quartos, ajoelhe-se ali ante a presença de Deus e permaneça ali. Então, se você nota que algo começa a suceder e você nota que se sai um pouco da palavra, então tenha cuidado. Não importa quão bom pareça, detenha-se ali mesmo. Quando saiu fora da palavra, você percebe que está saindo fora da palavra, detenha-se ali mesmo. Um espírito incorreto lhe tem tocado, porque a mensagem deste dia é a palavra. Amém. Agora, em cada vez que Deus faz um trabalho, chega a multidões de pessoas. Para quando chega no Pentecostes, aí já tinha pouco. Jesus pregou para mais de 10.000 pessoas. Mas no Pentecostes se fala em 120, 500 pessoas. Não se fala em muito. Nos dias de Pedro se fala em 3.000. E logo a igreja, ao invés de crescer, ela foi decaindo. Porque ela perdeu o seu primeiro amor. E quando você perde o seu primeiro amor, você não sabe mais o que faz, você não sabe o que fala. Você faz qualquer coisa e acha que está certo. Você fala qualquer coisa e acha que está falando correto. Porque perdeu o primeiro amor. As pessoas que estão no primeiro amor, elas estão ligadas. Elas estão unidas. O primeiro amor une as pessoas. Quando você vai esfriando do amor, seja o amor no namoro, o amor em tudo, você vai ver que vai distanciando. No início, é muita vontade de falar, conversar, estar perto, aí chega um tempo que vai distanciando. Se você vê que esfria aquele amor, não está bem.
a coisa não está bem. A gente começa como cristão, a gente vem na igreja, a gente quer orar, a gente quer estudar, a gente quer servir a Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus, enfrenta sol, enfrenta chuva, enfrenta frio e vai a uma reunião. Chega um tempo que aquela frieza chega, o amor se esfria. E aí não tem mais aquele prazer, não tem mais a vontade. Isso, irmãos, está desde o namoro ao casamento até o final. Está de quando você aceita Cristo, o período que você vive com Cristo. Eu creio que Jesus pode até reclamar de nós, né? Você deve sentir dentro de você o reclame dele, a falta que ele sente de sua aproximação, de minha aproximação. Mas Jesus sente. Somos filhos dele. A falta da aproximação dos filhos aos pais. A falta da aproximação dos crentes a Deus. Aí a falta da aproximação de nós todos, crentes e o pastor. Falta de aproximação. Então a gente vai perdendo aquilo que tinha, o amor se esfria. Na primeira era da igreja, você não vai longe. O amor não esfria lá no final, não. Lá no final, foi empurrado com a barriga. Mas o amor esfria lá no início. O amor esfriou na primeira era da igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Deus já tinha contra a igreja. Agora a igreja tinha abandonado quem? O primeiro amor da igreja, quem era? Era Cristo. O primeiro amor da igreja era ser batizado com o Espírito Santo. Era o fogo, era a alegria de estar reunidos. Era aquela alegria de reunir. De casa em casa, eles faziam suas reuniões. Eles não tinham templos como nós. Os apóstolos mesmo não. Pedro curou o coxo na porta do templo chamada Formosa. Mas eles mesmos não tinham onde congregar. Sempre começou o trabalho de Deus assim. Depois ele pode ter onde congregar. Mas tem uns que não precisam nem preocupar com aquilo. Eles prosseguem, como muitos nazeras prosseguiram, e não se fala muito em grandes templos. Se fala dos templos católicos, da deusa Diana e de outros templos, mas de templos onde o povo de Deus reunia, o povo de Deus reunia em lugares escuros, difíceis de chegar. Eles estavam fugindo porque a morte, o inimigo, estava atrás deles. Então não temos muito amor por estar numa igreja. Muitas vezes você faz a igreja e a igreja se esfria. Mas tem tudo, tem o material, mas falta o espiritual. O espiritual, quando vem a nós devemos desejar o espiritual. Quando o espiritual chega, você não tem a ilusão do material. Eu sei que essas coisas não vão entrar na cabeça do povo, mas a verdade é esta. Quando você tem o espiritual, então você não está tão preocupado com o material. Você trabalha, você constrói, você derruba, você levanta, você faz seu trabalho. Continua fazendo, porque isso daí é o trabalho do ser humano que não pode parar de fazer. Mas isso não mostra seu grande amor. O seu grande amor pela família se mostra na aproximação. O grande amor pelo casal se mostra na aproximação. O amor para com o crente e a igreja se mostra na aproximação dos cultos. E do crente com Deus se mostra na aproximação dele, na comunhão que ele deseja ter. Agora, nós como pregadores fomos colocados aqui para colocar lenha no altar. Entendeu? No Velho Testamento ele tem que ter quem coloca lenha no altar. O sacerdote era apto para aquilo. Coloca-se lenha no altar.
e ali produz um fogo. Daquele fogo ele acendia a primeira lâmpada, segunda até a sétima lâmpada do castiçal, dentro do tabernáculo. Então é uma mensagem que Deus dá, para que através daquela mensagem possa acender a luz da primeira igreja. Essa já foi Éfeso. Ela perdeu até o primeiro amor. A luz da segunda igreja, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Agora você vê, quando chegou na era de Pérgamo, a igreja, ao invés de estar preparada para casar com Cristo, o que Constantino fez? Fez o casamento da igreja com o Estado. Aí dá muita coisa para a igreja fica rica e a igreja domina. E assim o Estado governa a igreja, porque ela está dominada, porque ela ganha terreno, ela ganha posses, e muitos crentes é dominados simplesmente por isso, né? Vamos deixar de lado, não pensei nisso daí. Mas que Deus nos dê graça para poder ser aquela igreja que permanece com a tocha acesa. O pregador, ele traz uma mensagem. Cada mensagem é colocar aquela madeira para o fogo aumentar. O fogo aumentar não é o povo aumentar, é o fogo. O fogo é para queimar o pecado. O fogo é para aquecer as nossas almas para nós melhores servirmos a Deus. Amém? A mensagem é a palavra. E aí precisa destes que têm este desejo, que deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Quando Deus chama o homem, ele chama a mulher dele juntamente com ele. É o que o profeta ensina. E quando Deus te chama para ministrar, então ele te dá quem ouve sua ministração. É isso que Deus faz. Ele coloca algo dentro de você, diz o profeta. Como um professor você vai lecionar. Como um pastor você vai pregar. Como evangelista você vai evangelizar. Como um profeta você vai profetizar. E assim, o mestre vai ensinar. Deus coloca aquilo dentro do indivíduo. Está dentro da pessoa. Não é questão daquilo chegar. Aquilo está dentro daquela pessoa. Muitos de nós queremos fazer um trabalho sem ser chamado para aquilo. E muitos de nós queremos ostentar o nome de pastor, de profeta, de evangelista e de mestre, e assim por diante, sem ter os devidos ofícios para poder beneficiar o povo e autenticar a chamada de cada um de nós. Então, para nada vale eu desejar o episcopado ser e Deus não tem me dado uma mensagem para aquilo, certo? Então, se Deus deu uma mensagem, como Deus deu uma mensagem para o profeta, nós todos pregamos essa mensagem. Porque Deus tem que fazer isso, Ele dá para um, e aí os demais crê e prega aquela mensagem. Ele deu para um, Moisés, e 2 milhões de gente, Deus tirou do Egito por causa de um homem. Aí depois Deus leva aquele homem e põe um Josué. É um Josué. Outros quiseram ser, mas não adiantou. Acabaram morrendo naquele percurso até chegar em Canaã. Então as pessoas precisam ver a mensagem da hora. A mensagem é a palavra. A mensagem era a palavra de Noé. A mensagem era a palavra de Moisés. Em cada época, a mensagem era a palavra de Elias. E assim veio vindo. A mensagem era Cristo, porque Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, verso 1 e 12. Então, ele, que é a palavra, estava no mundo, que é o Verbo,
estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Quer dizer, cada vez que Deus vem e faz um trabalho, Deus não é conhecido. Porque Deus não vem fazer um trabalho com uma luz na cabeça. Vocês vê a luz na cabeça do profeta? Aquela luz foi tirada na cabeça dele. Aquilo, o olho da máquina conseguiu captar aquilo. Mas nem todo mundo via aquilo visivelmente. Poucos viam a coluna de fogo. Então a manifestação de Deus está naquele homem, mas eles não estavam vendo. Eles podiam ver curas, milagres, maravilhas, mas aquela coluna de fogo, eles saber a palavra que era a mensagem, era a palavra em Brana. A mensagem era a palavra em Pedro. Jesus mesmo disse: Pedro, quando tu converteres, confirma teus irmãos. Isto é, antes de você converter, Pedro, não tente ganhar ninguém. Então é que nós queremos ganhar as pessoas, mas nem nós ainda fomos ganhos. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, me transforma, me muda minha natureza, minhas aspirações, meus desejos, para que o Senhor tenha domínio sobre a minha vida, para que depois eu possa sair e pregar, e a mesma palavra que dominou a minha vida possa dominar a vida dos que me ouvem. Amém? A mensagem do dia, a mensagem deste dia é a palavra. E aí a pessoa diz: mas que palavra? É a Bíblia. Bom, mas a Bíblia, o Espírito também fala de uma parte, cada crente fala de uma parte. E por que agora a mensagem é a palavra? Se cada época Deus usou uma parte da palavra, quando ele veio em Cristo, ele era a palavra total. Se durante as eras Deus usou uma parte da palavra, em cada era foi distribuída em cada era, em cada igreja, sobre cada anjo de cada igreja, nas 7 eras da igreja, quando chegou na última era, veio total. A mensagem em Brana, irmãos, veio total. Brana quer dizer perfeito, perfeição. O mesmo que naqueles dias em Cristo era perfeito. Você não podia ter nada mais perfeito do que Jesus, mesmo cumprindo a graça. Não tinha nada mais perfeito do que ele, porque o Pai está nele. O Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai é o perfeito. Perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O Pai que estava no céu era ele que estava na terra. O Pai que estava nos céus estava nele. Então o Pai que estava nos céus, agora no final do tempo, também estava num corpo. A gente fala de um corpo e as pessoas ficam abismadas, porque como pode Deus estar num corpo? Deus sempre esteve num homem. Assim que os homens do passado, no Velho Testamento, eram homens normais como nós mesmos. Contudo, eles eram chamados, tinham ofício, isso é o que manda. Se não apenas tinha um desejo, tinha um ofício que expressava aquele desejo para o povo. Aquilo operava na vida do povo. A mensagem que Elias tinha operava na vida do povo. Não importa o quanto Jezabel odiava Elias, mas a mensagem era a palavra de Elias. A mensagem não era a palavra dos 400 profetas de Baal que Jezabel tinha. Não, a mensagem era a palavra de Elias. Depois a mensagem foi a palavra de Eliseu, a palavra de Jeú. Depois veio a palavra de João Batista. E finalmente, pela promessa de Deus, veio a promessa cumprir em William Branham, sua mensagem, sua palavra. Deus feito carne no entardecer. Tem coisas que só o eleito verá isto. O irmão Branham fala destas coisas, porque só o eleito pode ver estas coisas cumpridas, manifestadas para o povo. Só o eleito vê. Todo mundo escuta, mas só o eleito vê aquilo
operando. Você pode ouvir a vida toda essa mensagem. Se não tiver algo dentro de você, esta mensagem dentro de você, você não suporta a crítica, a luta, a pressão do lar, a pressão familiar, a pressão no mundo contra o cristianismo. Você não suporta a pressão contra novo nome, contra a própria mensagem deste dia. A mensagem deste dia é a palavra. Aí você, mas que palavra? Se já cumpriu em cada época a mensagem do dia, agora vai cumprir também no nosso tempo. Amém? Graças a Deus. Por isso, a mensagem do profeta tem chegado até nós. Deus tinha falado para ele, armazena alimento. E quando Deus disse para o profeta armazenar alimento, irmão Branham mesmo diz assim, ele não me permitiu sair ao estrangeiro. Agora, a mensagem de irmão Branham alcançou a América do Norte, alcançou a África, alcançou vários países da América, a mensagem do profeta. Mas o irmão Branham diz assim, ele não me permitiu sair ao estrangeiro. Isto é, sempre tem uma mensagem que vem ao estranho, ao estrangeiro. E quando essa mensagem chega, ela é estranha e nós também somos estranhos. Quando a mensagem chegou no Brasil, ela era estranha. Falar de unidade de Deus, batismo em nome de Jesus Cristo, que Deus mandou um profeta, ela era uma mensagem estranha. Mas nós também éramos estranhos. Certo? Nós éramos o estrangeiro que aquela mensagem veio alcançar. Aí a mensagem chegou ao ponto que nós estamos hoje. A mensagem hoje não está mais no evangelismo. A mensagem, ela está naquele ensinamento que o profeta deu na abertura dos selos. Você não tem a mensagem desse dia como a mensagem que o irmão Branham começou o ministério, com cura divina. Não, agora a mensagem deste dia, que é a palavra dos selos. É a palavra que foi revelada. É a palavra que esteve escondida por todos estes centenas de anos. Foi escondida esta palavra. E agora foi revelada nos dias da voz do sétimo anjo. Amém? Quando esta palavra chegou a cumprimento, então chegou o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. O tempo do gentio. Eu quero falar pouco apenas, mas mostrar para vocês que esta é uma palavra, a palavra do dia, que é a mensagem, e que nós temos que ter estas aspirações, como diz a própria palavra, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não vamos desanimar se você deseja, mas veja se há ofício para este desejo. Tem pessoas que desejam uma coisa por causa de outra. Quantos que desejam ser pastor para receber dízimos, mas não tem ministério para ser pastor? Deveriam entender, não tem ministério para aquilo, então deveriam aceitar viver do jeito que eles estão. Mas a maioria, eles sempre almejam algo. Eles estão desejando. E eles vão na Bíblia almejando algo. E você almeja uma excelente obra. Você está almejando. Mas cadê no profundo? Alguém diz, mas você pode almejar sem ter isso no profundo? Pode. Você pode almejar de uma forma errada, com seus pensamentos. Almejar esta posição como um cabide de emprego. As coisas estão difíceis, então se eu almejo isso, porque isso me dá uma posição, um cabide de emprego, um salário, para eu poder ficar bem com minha família. Não, mas você e eu, nós temos que ter um chamado. Como Paulo teve um chamado, como Branham teve um chamado, nós precisamos ter um chamado para o nosso dia, certo?
Aquele dom que vem de Deus, na verdade, Deus derrama suas bênçãos sobre o seu povo e você tem alcançado dons. Mas você tem que saber que o doador tem que estar em cena, operando em sua vida. Numa época dessa, que está finalizando com o povo gentil. Em parte, a era terminou, o povo gentil terminou, porque a mensagem para o gentil terminou. Quando? Quando o sétimo anjo pregou. Era exatamente o final das eras, o final da mensagem do sétimo anjo. Era o final da graça, final dos gentios. Quando a própria Bíblia diz o tempo acabou, Apocalipse 10:6, não há mais tempo. O tempo tinha acabado. O tempo acabou lá atrás para os judeus, no tempo de Jesus. Aqui no tempo de irmão Brana, o tempo acabou outra vez. Acabou para o gentil. Tivemos uma oportunidade de 2000 anos de ouvir a mensagem. E finalmente a mensagem foi restaurada. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então a mensagem foi restaurada, Mateus 17:11, foi restaurado primeiro. E depois vem a revelação da mensagem. E a gente perde tudo isso daí. O povo tem perdido tudo isso durante esse espaço de tempo que o profeta pregou e eles não valorizaram a mensagem do profeta. Sabe do que Deus chamou o gentil? De cachorrinho. Aquela mulher de Serofelice. Deus a chamou. 134, alimento espiritual. Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Só de você saber, o gentil, nesse tempo final, não era cachorrinho, era o filho. No tempo do judeu, o judeu era o filho, o gentil era o cachorrinho. No tempo de William Branham, o judeu agora é cachorrinho. O gentil é filho. Certo? Foi quando manifestou a mensagem do profeta. O pão, esse pão que nós temos, não é dado para judeu. Muitos da mensagem, os judeus, aparecem no Brasil, mas o tempo deles já é passado. Eles têm que saber que para eles terem alcançado a vida, a salvação, sabe onde esses judeus deviam ter estado? Lá na Judéia, desde 48. E devia estar por lá, porque todos os demais, judeus de qualquer outra nação, estaria dentre as nações gentias. E as nações gentias receberam um profeta, William Marion Branham. E através desse profeta receberam uma mensagem. Este é o pão. Esta mensagem é a palavra. A mensagem pregada por Branham é a palavra do dia para nós. Quem rejeita esta palavra não são os filhos aceitam. Se você souber que os filhos aceitam a restauração, Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias converterá os corações dos pais aos filhos, certo? Ele converterá os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então agora, os filhos recebem a mensagem. É convertido a mensagem de Paulo, de Pedro. Mas é os filhos que recebem a mensagem. Os outros não recebem a mensagem. Agora, no tempo da mensagem, mais tarde ainda, que a mensagem chegaria a nós através da esposa, que essa mensagem viria a nós, este é o pão, estes são os filhos. Olha para vocês verem agora, os filhos são estes que recebem a revelação dos 7 selos. Esses são os filhos. Agora os cachorrinhos vão ser exatamente aqueles que rejeitam a mensagem dos 7 selos. A Bíblia chama de obreiros, de cães também. E aí chega o ponto de ter um povo que não é filho. É tido como cachorrinho. Oh, mas aquele gentio foi tido como cachorrinho. Mas por quê? Ele aceitou a mensagem.
Aí ele aceitou. O judeu não era filho. Perdeu a posição de filho. E assim, a primeira e segunda etapa era filho. Perdeu a posição de filho. Quando a revelação da palavra chega, eles perdem a posição de filho. Você sabe que com os judeus foi assim. Vou repetir, não é bom tomar o pão dos filhos. É o que a Bíblia diz, é o que o irmão Brana diz. Então ele está chamando filho quem? Os judeus. E dá-lo aos cachorrinhos. Chamando quem de cachorrinho? A Sirofenícia. Os demais, os gentios. Cachorrinho. Oh, é difícil a pessoa admitir aquilo. Mas aquela mulher, ela admitiu ao ponto de dizer, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Isto é, Deus opera em cada um de nós quando nós reconhecemos nossa posição, onde nós estamos comendo esta mensagem. Onde Deus está dando esta mensagem para nós. Não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Não disse Jesus a mesma coisa à mulher sirofenícia? Ele foi enviado aos seus. Agora, guarde bem, isso é correto. Jesus foi enviado aos judeus. Escuta, ele nunca foi aos gentios. Agora, neste dia, no dia do irmão Brana, ele visita aos gentios em seu tempo. Agora é tempo do gentio. Porque o gentio recebe a palavra. E muitos gentios que não recebem são exatamente aqueles que vão ficarem para a grande tribulação. Não recebem a palavra de Deus no dia. A mensagem do dia é a palavra. Não é um credo, não é um dogma, não é uma interpretação minha ou interpretação do irmão Brana. Não, é a palavra. O que ficou faltando para o mundo inteiro? A revelação dos selos. Ficou faltando. Dia e hora, sétimo selo, 7 trovões, ficou faltando. Para o mundo inteiro. Aí Deus mandou os 7 anjos para quê? Exatamente para o 7º selo, para 7 trovões, para novo nome, tudo no 7. 7 trovões, novo nome, 7 selos, novo nome. O nome do mensageiro, tudo tem 7 letras. Deus trabalhando com o gentil, Deus está trabalhando agora nesse final, no 7. Mas Deus começou a trabalhar com o gentil no 5, graça. Jesus, tudo é 5 letras. Fight, que é fé em inglês, 5 letras. Mas quando ele termina com os gentios, ele mostra seu 7, sua perfeição para o seu povo gentil. E quem é esse povo gentil? A noiva, unicamente a noiva. Você tem a noiva e tem a igreja. A noiva é aquela que recebeu a mensagem que é a palavra em seu dia. Esta é a noiva. A igreja é aquela que não conseguiu ver a palavra no seu dia. Certo? Em todas as eras foi assim. E agora, nesta última era, que Deus vem dando o alimento para nós. Deixa eu encerrar com esse parágrafo. 135, alimento espiritual. Você diz, por que é que esta mensagem não se prega nesses grandes lugares? É hora que nós pensamos, por que não se prega esses 7 selos, 7 trovões, novo nome, nesses grandes lugares? Irmãos, eles não dão lugar para essas pregações. Eles não dão lugar. Não adianta, o profeta disse. Ele diz assim, e nessas grandes campanhas e entre as denominações, não é seu alimento. Isto não é alimento para as assim chamadas igrejas. Isto é alimento para a noiva. Isto é alimento espiritual em sua temporada. É quando você passa daquele tempo, aí você quer o alimento. Aí passou do tempo. Passa o tempo de Brana, aí o povo quer alimento de Brana. Mas aí passou do tempo, agora é o alimento da noiva.
Você tem que comer o que a noiva está distribuindo, porque a mensagem que foi armazenada para que a noiva pudesse distribuir a mensagem, não o livro apenas. A palavra, a mensagem desse dia é a palavra. Tem que distribuir aquilo que o profeta pregou, o essencial, a mensagem dele, não a escrita apenas, mas o cumprimento daquela palavra. Isso não é alimento para as assim chamada igreja, isto é alimento para a noiva, isto é alimento espiritual em sua temporada. Este alimento lhes faria mal ao estômago, é muito rico. Eles não podem, porque o alimento é forte. Não se pode fazer, mas para os filhos é pão. 7 selos revelados, 7º selo revelado, novo nome revelado. Não se pode pregar nessas grandes igrejas de centenas e milhares de crentes. Não se pode pregar. É alimento forte. Faz mal ao estômago deles, à igreja deles. Faz mal. Agora, para os filhos, é vida, é pão, é vida. É Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Grande Pai, agradecemos ao Senhor por este tempo que temos em Sua presença, com a Sua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a cada dia transmitir, dar aquilo que nós temos, aquele dom que foi dado, que possamos então passar esta palavra para outras pessoas. Ajuda-nos, tira todo o mal de nós, faça de nós melhores cristãos. Não podemos continuar como estamos, temos que melhorar dia após dia. Estamos na expectativa disto, Pai, porque a Sua palavra tem sido pregada, agora a obra tem sido feita. O Espírito Santo é que manifesta esta obra em cada corpo, em cada coração, em cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus em uma nuvem apareceu, da eternidade com seus anjos ali chegou. 1963, lá no monte pôr do sol manifestou. Naquele dia a terra tremeu, pedras rolavam, foi um imenso trovão. Era Jesus entregando ao servo teu o livro aberto, revelado em suas mãos. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele idealizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou. Oh, meu amigo, se quiseres obter a vida eterna da qual Jesus mencionou, aceite hoje esta mensagem, venha crer no livro aberto qual João reprofetizou.
Se aceitares um novo nome, então vai ter, pois nascerá na família do Senhor, e este novo nome te dará poder para sair deste mundo de horror. O William Branham lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele idealizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou.